João capítulo 13. Versículo 21. Sempre que nós nos reunimos, nós temos como objetivo trazer entendimento, clareza. E nós não temos momentos específicos para fazer as coisas. O nosso objetivo é abrir mão da liturgia e deixar Deus nos direcionar. Então nós não temos... Sempre começamos com o louvor, mas não temos praxe nos movimentarmos assim. Então nós louvamos a Deus, entendendo que é uma das formas de nós adorarmos, e liberamos palavras no meio do louvor. Às vezes lemos porções das Santas Letras, porque entendemos que a proclamação da palavra é uma verdade imutável. E assim nós vamos nos movimentando. E sempre falamos a respeito de recursos. Embora nós não tenhamos tempo específico para fazermos algumas coisas, nosso objetivo é sempre trazer clareza e entendimento. Eu gostaria que você olhasse João, capítulo 13, versículo 21, com uma outra ótica. Está escrito assim: Tendo Jesus dito isso, versículo 21, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele que ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado do molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estava sentado à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Até aqui. Essa passagem fala da traição, fala da última ceia, fala de Jesus em caminho da cruz. Mas eu não quero que você olhe exatamente para isso. Eu quero que você olhe para a percepção dos discípulos agora. Jesus diz assim: vai e faz o que tu tens que fazer. Vai e faz depressa. Faz agora. E os discípulos ficaram pensando: o que será que Jesus mandou ele fazer? E aí eles ficaram pensando: será que ele mandou comprar alguma coisa para a ceia? Ou será que ele mandou ele repartir alguma coisa com os pobres? Porque Judas andava sempre com o dinheiro. Judas era o administrador de Deus. Irmão, se você tem medo de ser roubado, você não é discípulo de Cristo, não. Jesus deixa um princípio. Sabe como que administra o dinheiro na mão de Jesus? Do ladrão. Mas se alguém pegar o que é meu, esse é o problema, porque é seu. Porque se fosse dele, ninguém pegava. Aí você diz amém. Né? Ninguém diz amém. Aleluia. Quem vive com medo, meu irmão. Mas amém, não é disso que eu quero falar. Os discípulos tinham uma compreensão. Será que Jesus mandou ele comprar alguma coisa, ou será que Jesus mandou ele repartir? Por que os discípulos pensaram isso nesse momento? Porque era comum Jesus falar para Judas: Judas, vai lá e compra tal coisa e leva para alguém. Vai lá, Judas, e reparte pão com aqueles que têm fome. Porque Judas era que estava sempre com o dinheiro. Então Jesus mandava Judas fazer as coisas concernente ao dinheiro. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus era um cara com muito dinheiro? Era um cara que tinha muitas casas, muitas propriedades, carros do ano, conta gorda, banco, investimentos. Jesus era um cara rico, financeiramente? Sabe qual que é o problema hoje dos mais afortunados? É que os mais afortunados, em vez de eles aumentarem a mesa, eles aumentam os muros. Jesus está ensinando algo. Sabe o que eu faço com o dinheiro? Eu aumento a mesa. Eu reparto com mais. Eu reparto com quem não tem. Por isso que os discípulos pensaram: será que Jesus mandou ele comprar alguma coisa para alguém? Porque normalmente ele fazia isso. Então os discípulos automaticamente tiveram essa percepção. Só que nós hoje, quando nós prosperamos financeiramente, o que nós fazemos? Nós aumentamos a mesa ou nós aumentamos o muro? A minha casa agora é muito boa, vamos botar câmera. E agora eu vou levantar os muros e colocar grade. Ou você compra mais uma cadeira para colocar na mesa?
Não, agora eu ganhei mais dinheiro, então você vai fazer o quê? Eu vou comprar um carro maior. Ou você vai repartir com quem não tem um carro? É lindo dizer que somos discípulos de Cristo, mas a nossa prática nos denuncia. É lindo dizer que somos boas pessoas, mas o dia a dia escreve um memorial diante de Deus. Ninguém precisa apontar para você. Ele te vê. Ele te enxerga. Ele nos vê todos os dias. E não adianta nós dizermos para nós mesmos, mas eu sou uma boa pessoa. A Bíblia diz que o seu coração é enganoso. Quem o conhecerá? Terrível, perverso. Sabe qual é a pior situação da vida de um ser humano? E por que a palavra de Deus nos causa desconforto? Porque ela faz você se enxergar. E toda vez que nós nos vemos, triste visão nós temos. Quando nós nos enxergamos, geralmente não gostamos do que vemos. Por isso nós, fugimos. Jesus estava ensinando um princípio de prosperidade. Estava ensinando como é a mentalidade de um provedor. Não é aumentar os muros, é aumentar as mesas. Jesus estava ensinando algo. Se você tem, é para repartir. Por quê? Porque tudo que você tem, alguém te deu e não é seu. Se você tem alguma quantia em dinheiro, foi porque alguém deu para você primeiro. Não, eu trabalhei. Você só trabalhou porque alguém permitiu. Não, mas eu me esforcei. Você só se esforçou porque alguém te deu força. Não, mas eu lutei. Você só lutou porque alguém te deu coragem. Tudo depende dele, cara. Absolutamente tudo depende dele. Sem mim, ele falou, nada podeis fazer. O maior engano que nós temos é achar que conseguimos alguma coisa por conta própria. Por isso, se temos alguma coisa, foi porque ele nos deu, não para consumir, mas para repartir. Essa é a mentalidade dos filhos de Deus. Sentam-se à mesa e todos comem juntos. Não é um come e o outro olha, é todos comem juntos. Por isso os discípulos entenderam que Jesus tinha dito para Judas ir comprar alguma coisa para alguém. Jesus estava dizendo, vai e faz o que tu tem que fazer, que é me entregar. Mas os discípulos, pelo cotidiano, tinham entendido que Jesus estava mandando repartir. Então, se você prosperar, e eu oro para que você prospere, eu oro para que você ganhe muito dinheiro. Para quê? Para aumentar a mesa, não os muros. O dinheiro não muda você, só revela quem você é. O fulano ganhou dinheiro e ficou bobo. Ele nunca ficou, ele sempre foi. Só que o dinheiro não mostrava isso porque ele não tinha. Agora você pode ver. Era funcionário meu, o patrão não prestava. Agora que virou patrão é pior do que o patrão. Ele sempre foi igual, só que ele não tinha oportunidade de mostrar autoridade. Os nossos dias cotidianos nos denunciam diante de Deus. Aprendeu sobre prosperidade? Amém? Que aquilo que vem às mãos é para repartir, não é para reter? Que é para você aumentar a mesa e não os muros? Glória a Deus. Amém? Vocês estão vivos, gente? Parece a minha avó tem 80 anos e é mais animada que vocês. Agora está viajando. A velha está viajando aí, 80 aninhos. Hoje nós nos reunimos para celebrar uma festa judaica com um cunho cristão. Chama-se Hanukkah, que quer dizer Festival das Luzes. E ela tem uma história pelo qual ela acontece. Na Bíblia você vai encontrar ela como a festa da dedicação. A Bíblia diz que Jesus passeava na festa da dedicação no pórtico de Salomão. Jesus estava nessa festa também. Eu vou ler um pouquinho para vocês a respeito da história, de como ela surgiu, para que nós possamos entender. Por que entender? Porque para mim a coisa mais importante é nós termos compreensão. A Bíblia diz que Deus procura alguém que lhe busque e que lhe entenda.
Salmo 14 diz que Deus está procurando alguém que lhe busque e que lhe entenda. Não basta só buscar se você não entender, e não basta entender se o seu coração não buscar a Ele. Então tem muita gente hoje com muita informação, com muito conhecimento, mas que não serve para nada, não dá conta nem da sua própria vida. Então nosso objetivo não é ter informação, mas ter compreensão do porquê fazemos o que fazemos. Quantas coisas você faz durante o dia que você não sabe o porquê faz? Como é que a gente pode chamar isso? Você decide, não vou dizer. Então eu vou ler para vocês um pouquinho de forma breve, que já vai ser quase 9 horas, para que nós possamos entender. Depois nós vamos compartilhar uma porção da palavra e depois nós vamos servir a mesa. Amém? Então tá bom. Vocês estão aí? De novo, Vadinho. Amém! É, isso aí. Ô Buzz. É só aqui no culto que tem Buzz Lightyear, mano. Em outro lugar tem. Nunca na vida vocês vão achar. Curirim não é fácil. Vamos lá. Está escrito assim, eu vou ler para vocês um pouquinho da história. Vindo da Macedônia, o Império Grego expande-se de maneira significativa, conquistando desde o Egito, o Oriente Médio até a Índia. Depois da morte de seu grande imperador, Alexandre, vários generais lutaram, buscando o controle do império. O imperador Seleucida Antiochus Epífanes conquista o domínio sobre a região do Oriente Médio e investe fortemente contra toda a região da Judéia, impondo os costumes, as tradições e a religião e o pensamento grego-helenístico. Para os judeus ele proíbe a circuncisão, a observância do Shabat, todas as restrições de comida, e estipula que apenas porcos poderiam ser sacrificados no templo. Ele mesmo, num gesto de desrespeito e profanação, oferece um porco como sacrifício a Zeus, no interior do templo, no Santo dos Santos. Todos os utensílios do interior e exterior do templo são retirados, e o local passa a ser mais um templo de deus grego Zeus. Só para você entender o que está acontecendo aqui. O bagulho está louco, mano. Estão em guerra. E depois que Alexandre morre, um monte de gente quer a vaga. É normal. E aí começa uma guerra. E um determinado homem, que tem um nome estranho, Antiochus Epífanes, conquista o Oriente Médio, onde estava Israel naqueles dias. E ele traz algumas coisas com ele. Embora ele seja romano, a cultura que ele carrega é grega, porque Roma absorve a cultura grega. Então ele chega em Israel, ele pega o templo onde o povo adorava a Deus, ele diz, a partir de hoje ninguém mais pode observar a Torá, vocês não podem mais ler a Bíblia, vocês não têm mais esse direito de observar as leis de Deus, que eram os dias do Shabat, vocês não podem mais ter essas frescuras das restrições alimentares de vocês, e dentro do templo, nós vamos sacrificar o que nós quisermos, porque agora esse templo não pertence mais a Deus, o Deus de vocês. Nós vamos sacrificar um porco ao Deus Zeus. A grande diferença de todos os povos que estavam sendo dominados naqueles dias é que todos eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. E o único povo que era monoteísta era Israel, adorava o Deus vivo, Yahvé, e não estava disposto a abrir mão disso. E por causa disso, somente por causa disso, por causa da sua palavra e do seu Deus, eles entram em guerra. Você já brigou alguma vez porque você não pôde orar, irmão? Você já lutou com alguém porque não deixaram você ler a Bíblia? Você já brigou com alguém porque hoje não deu tempo de você tirar um tempo de oração? Não precisa responder, né? Aleluia. Então alguns homens se levantam contra esse governo e começam uma guerra. É importante frisar que a cultura e o pensamento grego era muito bem aceito pelos povos dominados. O culto à mente humana, aos pensamentos filosóficos revolucionários e modernos, eram vistos como expressões de uma cultura extremamente mais desenvolvida. É mais ou menos como hoje, irmão. Alguém fala meia dúzia de palavra bonita para você e você acha que a pessoa é inteligente. E aí você já começa a seguir ela. Não mudou muita coisa. É o pensamento grego, a intelectualização, o homem no centro. Com exceção de Israel,
O pensamento e os costumes helenísticos eram aceitos, quase em sua maioria, de maneira espontânea e não obrigatória, já que um dos aspectos gregos de domínio era a não imposição da sua religião. Ou seja, eles iam dominar um lugar, eles diziam, a partir de hoje aqui, a gente que manda, mas vocês podem viver do jeito de vocês aí. Está tudo certo, vocês não precisam fazer nada diferente. Só que agora tem mais esse Deus, a gente faz um outro culto aqui, a gente pensa assim, e o povo ia absorvendo aquele monte de cultura. É mais ou menos como hoje. Ninguém te impõe Deus. Você vai no culto, vai na balada, toma uma cerveja, já toma a Santa Ceia. Mistura tudo, está tudo certo, porque Deus me ama. E todos os povos aceitavam isso de boa, menos uns truculentos israelitas, um povo meio faca na caveira. Eles não aceitavam isso. Não, nós não vamos absorver nenhuma estrutura de pensamento contrária que nos foi ensinada pela Torá, pelo Deus vivo, porque Ele é o nosso Senhor. Porém, o pior conflito causado pela ocupação síria de Israel veio de dentro, com o crescimento do poder dos judeus helenistas. Um povinho lá abriu legalidade, ou abriu para que os helenistas, ou seja, se tornaram uma cultura grega, eles aceitaram um pouco disso, os judeus concordaram, e aí começou uma guerra interna. O Kohen Hagadol, ou sumo sacerdote, Yohanan, previu o perigo dessa influência. Enfurecido por essa oposição, os helenistas tentaram fomentar o conflito entre o rei e o sacerdote. Logo, o rei Seleucus foi assassinado e seu irmão Antíoctus IV tornou-se rei. Um tirano cruel, zombava da liberdade religiosa, era chamado Epifânio, amado pelos deuses. Porém, um historiador contemporâneo, Polibeus, chamou este rei perverso de Epimanes, que significa louco. Esperando impor uma religião e cultura comum, Antíoctus negou a liberdade religiosa aos judeus, suprimindo a lei da Torá. Ele instalou o irmão de Yohanan em seu lugar, o helenista Jason, como ele chamava a si mesmo em grego, que passou a divulgar os costumes gregos no sacerdócio. No entanto, seu amigo helenista Meleneu expulsou Jason. Enquanto isso, Antíoctus empreendeu uma guerra bem-sucedida contra o Egito. Roma exigiu que ele parasse e ele cedeu. Em Jerusalém, nesse interim, espalharam-se boatos da morte acidental de Antíoctus, e o povo se rebelou contra ele. O que acontece? Começa uma guerra entre os descendentes do sacerdote e esse rei. Eles começam a lutar, e os descendentes desse sacerdote vencem. Por fim, os soldados de Antíoctus chegaram à aldeia de Modim, construiu-se um altar na praça principal e exigiram que Matitia, um sacerdote idoso e líder da comunidade, oferecesse sacrifício aos deuses gregos. Ele recusou, professando lealdade ao seu povo e ao pacto com Deus em Israel. À beira da morte, Matitia conclamou seus filhos que continuassem a luta. Um irmão, Shimon, o sábio, os guiaria. Outros lideraram na guerra, e Yehudá, o forte, chamado Macabeu, um acrônimo em hebraico que quer dizer Mi, Kamorachá, Ba Elrim Hashem, que significa quem é como tu, ó Deus. Antíoctus enviou Apolônio para eliminar os macabeus. Embora maior e mais bem equipado, o exército de Apolônio foi derrotado pelos macabeus, os judeus, que agora derrotavam uma tropa síria atrás da outra. Antíoctus decidiu mostrar seu poder militar para esmagar o corajoso pequeno bando de judeus. Mais de 40.000 soldados sírios foram enviados à luta. Após uma série de batalhas, os macabeus venceram. Os judeus vencem. Em seguida, os macabeus foram libertar Jerusalém. Tiraram do templo os ídolos ali colocado pelos sírios. Construíram um novo altar, consagrado no dia 25 de Kislev. Os sírios tinham roubado a menorá. A menorá é esse candelabro aqui. Os sírios tinham roubado a menorá de ouro do templo. Portanto, os macabeus imediatamente fizeram uma nova, porém de metal menos nobre.
embora o azeite impuro pudesse ser usado para acender a lamparina do templo, se necessário, eles insistiram em usar apenas a única ânfora de azeite com o selo do último sumo sacerdote justo, Yohanan. Aquela pequena e única ânfora contendo azeite somente para um dia, durou os 8 dias, conforme comemoram todos os anos, os 8 dias de Hanukkah. Ou seja, eles limpam o templo, colocam a menorá no lugar e tem azeite para ligar as lamparinas por um dia. Uma quantidade específica. Só que esse azeite dura 8 dias. E eles entendem isso como um milagre de Deus, de que Deus estava aprovando mais uma vez que o povo era bem visto aos olhos dele, porque era fiel a ele. Por que nós celebramos? Cremos que os seguidores de Yeshua têm bons motivos para celebrar essa festa bíblica, se assim o desejarem. O tema principal do Hanukkah é a reconsagração do templo. A Bíblia fala em Coríntios que nós somos o templo de Deus. Por isso a Bíblia ensina que essa festa, ela é de reconsagração, ou de consagração, ou de dedicação. E o que simboliza essa festa para o judeu? Mais uma vez, eles estão se reconsagrando a Deus, estão se dedicando a Deus. Nessa celebração nós temos a oportunidade de nos reconsagrarmos, rededicando nossas vidas integralmente a Hashem. Lembre-se, nos livros de Esdras e Neemias, quando reconstruíram o templo, a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o altar. Depois o templo propriamente dito, finalmente os muros. Em outras palavras, não se consagra o templo sem que se passe primeiro pelo altar do sacrifício, local de arrependimento e santificação. Como é que nós começamos o culto? Um templo, um sacerdote e uma oferta. Um sacrifício vivo, o nosso culto racional. Não se santifica o templo sem primeiro levantar um altar. Isto também se aplica a nós. Primeiro passamos pelo altar do Senhor, do arrependimento. Depois sim, reconsagramos nossa vida, santificamos e nos purificando. Toda esta dedicação do nosso corpo, o templo ao Senhor, só pode ser feita por meio do Espírito Santo, simbolizada pelo óleo que é multiplicado, derramado em nossas vidas, revelando a pessoa de Yeshua. Assim como o azeite colocado na menorá ou no Hanukkah era puro, sem cheiro e sem fumaça quando queimado, assim também deve ser nossa vida perante Adonai. Para nós é um mitzvah, ou seja, é um mandamento. Ter que brilhar e reluzir grandiosamente a beleza da natureza de Deus em nós, por meio do seu Filho Yeshua. Você conseguiu pegar a história? Houve uma guerra. Eles foram proibidos de adorar a Deus. E porque eles foram proibidos de adorar a Deus, eles entraram em guerra. Homens que lutavam por aquilo que acreditavam. O nosso objetivo de celebrar é porque nós sabemos quem é a luz. Abre comigo no livro de João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Até aqui. O verbo é a luz, é a vida. Quem é a nossa luz? Yeshua, Jesus, o Cristo. Ele é a nossa luz. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento é a simbologia ou a sombra daquilo que havia de existir. Eles já estavam comemorando a luz que iria vir ao mundo, mas eles ainda não sabiam que era o próprio Cristo. É por esse motivo que nós celebramos.
O pessoal no Natal celebra o nascimento de Jesus. Nós sabemos que não é nessa data. Mas por que celebrar o nascimento dele? A maioria das pessoas não celebra o nascimento de Jesus. Celebra o Papai Noel, não o Papai do Céu. Espera ganhar presentes, não ser presente. A nossa função é entender que a luz precisa resplandecer sobre as trevas. E a Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. O que são trevas? Ignorância, falta de entendimento. Por isso que Jesus passa na frente de muitas pessoas e as pessoas não compreendem. Ele se manifesta e as pessoas não entendem. Porque nós fomos moldados a ver Deus de uma outra perspectiva que não é a dele. E esse é o maior inimigo da verdade de Deus. As artimanhas de Satanás não são aparecer para nós vestido de preto com um tridente na mão, mas é falsificar a verdade. Por isso a maioria de nós não entende o que é um culto, não entende o que é ser igreja, não entende por que se reúne num lugar, não entende por que leem a Bíblia, não entendem o porquê das coisas. E como eu entendi hoje, ou lendo um livro de Dale Carnegie, ele diz que aqueles que criticam, reclamam, em contrapartida não fazem nada para transformar, porque não compreendem e criticam. Ele diz que são os idiotas. Um homem com 120 milhões de livros vendidos. Então nós não entendemos, mas gostamos de criticar. Nós não conseguimos compreender o porquê das coisas, mas é mais fácil virar as costas do que buscar se aprofundar. João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue. O que ele está dizendo? Que se nós não seguirmos o Cristo verdadeiramente como Ele é e como Ele diz que é, nós enganamos a nós mesmos achando que temos vida. Vida não é quando você acorda, irmão, e vai fazer alguma coisa. Vida é quando você gera vida. Hoje nós apresentamos o Samuel aqui, mais um Samuel. E o que o Samuel representa? Que uma vida veio ao mundo. Mas como que uma vida vem ao mundo? Quando duas pessoas fisicamente saudáveis conseguem gerar uma outra vida. Então somente aquilo que está vivo pode gerar vida. Só que não vida natural, eu estou falando de vida de Deus. Então para mim gerar vida relevante, eu preciso primeiro estar vivo. E aquele que me segue tem a vida. Por isso que a maioria das pessoas sobre a terra hoje é irrelevante. Eu escrevi um monte de coisinha hoje para nós celebrarmos, mas eu não consigo. A ideia é: alegre-se porque Jesus veio, e glória a Deus por isso. Então nós temos a oportunidade de ter vida. Só que quando eu começo a falar, algo me consome, e o Espírito da profecia se manifesta e é diferente. Eu não consigo formatar a palavra de Deus. Você só vai ter vida se você gerar vida. E você não gera vida com uma atividade, porque uma atividade sempre vai ter alguém melhor para fazer o que você faz hoje. Sempre alguém supera alguém. A sua atividade é pouco relevante, mas o que você é pode gerar sim vida em alguém. Como que nós medimos isso? Deus falou comigo alguns dias atrás a respeito de um legado heróico. O que é isso? É o que você vai imprimir nos seus filhos e naqueles que te rodeiam. Se você faltar hoje, se você não estiver mais presente, o que você deixou até agora? Quantos meses vai levar para esquecerem que você existiu? Quanto tempo vai levar para isso acontecer?
Por quê? Porque nós não deixamos um legado heróico. O que é um legado heróico? É alguém olhar para você e dizer: cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu quero ser como você. Quantos de nós podemos dizer que estamos nos tornando assim? Não pelo que fazemos, mas por quem somos. Não com uma atividade, mas com uma essência. Porque cada um frutifica segundo a sua espécie. O Samuel nasceu e ele é humano. Amém? Porque ele é filho de 2 humanos. Cada um frutifica segundo a sua espécie. Nasce segundo aquilo que você é, não segundo aquilo que você faz. Por isso que às vezes algumas pessoas não entendem. Eu faço tudo certo, mas quando nasce tudo torcido. Porque nasceu segundo você é, não segundo você faz. Porque você faz mentalmente programado, mas o que você é não é isso. Porque você só vai ser se você estiver em quem é. E quem é? Eu sou, ele disse. Isso que nós ainda não compreendemos. Mas eu faço tudo certo. Não é para você fazer certo, é para você ser. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Está claro aqui dentro? Amém? Você olha para os lados, você enxerga? Amém? Como é que você anda com Jesus e não sabe para onde está indo? Ele é um caminho, amém? Quem veio pelo Waze, botou no GPS para chegar aqui, ou sabia o endereço Santos Dumont, quando eu chegar na Dom Bosco eu dobro à esquerda. É um caminho. Tem como errar quando sabe-se o caminho? Não. Se ele é o caminho e eu não sei para onde eu vou, que caminho eu estou andando? Por isso nós gostamos de enganar a nós mesmos, dizendo que estamos seguindo a Jesus. Aquele que me segue não andará em trevas. Nunca estará perdido, porque eu sou um caminho. Nunca. Não é que nós dominamos todas as coisas. Tem momentos que Deus não permite que nós vejamos além, mas permite que nós vejamos o próximo passo, aonde nós devemos andar. Não tem como nós andarmos com a luz e andarmos cegos. Ou melhor, tem, achando que andamos com a luz. Por isso existe algo que é extremamente necessário nos nossos dias. Não adianta nós celebrarmos o Cristo se nós não conhecermos. Se uma pessoa passar aqui agora e celebrar o nascimento do Samuel que nós apresentamos, alguém estranho, o que nós vamos achar? Ou essa pessoa é extremamente querida, tem um bom coração, é um amor de pessoa, ou é hipócrita, que está tão alegre por algo que não conhece, que não sabe da sua natureza, nem por que existe. Então não adianta nós celebrarmos o Cristo se não conhecermos. Estamos celebrando o quê? Algo que não conhecemos. Você já foi numa festa de quem você não conhecia? Como é que a gente chama quem entra na festa de quem a gente não conhece? Penetra, né? Aleluia. Vamos celebrar a festa do Cristo. Quem é o Cristo? Não sei, estou entrando. E se eu não conheço, eu tenho vida? Não. Só que nós gostamos de enganar a nós mesmos. Por quê? Porque nós aprendemos que fazer tudo certo, num determinado formato, conforme a estrutura religiosa diz que deve ser, isso é cristianismo. Não é. É a maior mentira que existe. A estratégia de Satanás não foi adulterar a mensagem por inteiro, foi só tirar a vírgula do lugar e botar no outro. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. E o diabo vem assim: se tu comer não serás igual a Deus? Parei, mas eu já não fui feito igual a Deus? Como é que eu preciso comer para ser igual a Deus? O diabo só plantou uma dúvida. Ele só deu uma ideia. E aí? E aí, meu irmão, que o desejo fez com que Eva... Sabe o que nos afasta de Deus? Sabe o que o povo lutou naqueles dias? Porque eles não queriam ser idólatras. Eles falaram: nós não adoramos outro Deus, não seguimos outra lei, a não ser a do Deus vivo.
Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, temos um único Deus. Nós somos monoteístas ou politeístas? Você adora a Deus por quê? Eu vou adorar a Deus porque Ele vai me abençoar. Eu vou adorar a Deus porque Ele vai resolver o meu casamento. Eu vou adorar a Deus porque Ele vai me dar um casamento. Eu vou adorar a Deus porque Ele vai me prosperar. Eu vou adorar a Deus porque Ele vai me curar. Eu vou adorar a Deus porque Ele vai fazer alguma coisa. O que é isso? É adorar a Deus? Não, é adorar a sua necessidade. Você está adorando o seu ventre, a sua vontade. Ah, não, eu adoro a Deus. Não, você não adora a Deus. Você adora alguém que beneficia a sua vontade. É por isso que as igrejas evangélicas estão cheias. Por quê? Porque falaram, faz isso que vai dar um resultado. Aí a pessoa fez, não deu certo. Não, se você fizer 7 ondinhas, o seu casamento vai para frente. A pessoa fez, não deu certo. Não, se você guardar $1 na sua carteira, você vai enriquecer. A pessoa fez, não deu certo. Aí um dia falaram, vem para Jesus que Ele vai te prosperar. Ela continua atrás do mesmo objetivo, ela só mudou o lugar que ela está indo. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso é adorar a si mesmo. Sabe o que Eva abandonou? Deus. Pelo quê? Por si mesmo. Eu quero. Eva não trocou a Deus pelo diabo. Você não troca a Deus pelo diabo. Sabe por quem você troca a Deus? Por você mesmo. Não, eu não sou idólatra. Você adora a si mesmo. Mas vamos celebrar o Cristo. Como? Se não purificarmos o templo, se não entendermos que é para nós nos rededicarmos a Ele, nos reconsagrarmos a Ele, nos arrependermos. Como que Jesus começa a sua mensagem? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Se nós não entendermos o que Ele está dizendo, não adianta dizer que eu estou na luz, porque continuo andando em trevas. Nos nossos dias as pessoas dizem que andam com Jesus, mas elas veem mais demônios do que o próprio Espírito Santo. Quantas vezes você viu Jesus? Nunca. E os demônios? Muitas. Com quem você tem andado? Olha para o seu lado, você vai ver com quem você está andando. Nós precisamos voltar ao Senhor. Nós queremos celebrar um Deus vivo, não um Deus morto. Um Deus que se importa conosco. Eu tenho aprendido algo durante os meus dias, que alguém que me diz a verdade é alguém que me ama. Porque o pai corrige e açoita o filho a quem ama. Aquele que não diz a verdade quando você falha, quando você erra, ou quando você está equivocado, não te ama. Por quê? Porque não está nem aí para o que vai acontecer com você. Só que nós não gostamos de ouvir a verdade. Por quê? Orgulho. Ninguém manda em mim. Ninguém diz o que eu tenho que fazer. Ninguém diz quando eu estou errado. A maior expressão de amor é a manifestação da verdade. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus manifestou a verdade por amor a nós. Ele não deixou nós enganados, que andávamos em outro tempo, guiado pelas potestades do ar, onde nós éramos indoutos, incapazes de discernir, guiados como filhos da desobediência. A luta de Deus com o seu povo sempre foi uma só: não terás outro Deus diante de mim. E quantas vezes nós temos outros deuses? Não é outro Deus, é outros deuses. Adoramos a nós mesmos, adoramos o nosso ventre, nos movemos pelas nossas necessidades, não por um propósito. Nos movemos a partir daquilo que ansiamos aqui dentro e não daquilo que Ele anseia. Corremos atrás do vento, lutamos e quando olhamos para trás, não conquistamos, não estabelecemos. O que você tem conquistado, irmão? Coisas. A única coisa que verdadeiramente você vai deixar é o que você deixar dentro de alguém.
quantas pessoas vão lembrar de você? Não que você era uma pessoa legal, mas que, uau, você transformou a minha história. O meu anseio hoje é por isso. É por chegar um dia diante de Deus e poder falar para Ele o que o Filho dele falou: Pai, te glorifiquei, cumprindo a obra que me destes a fazer. Sabia que Deus te deu uma obra? Talvez você nem saiba qual é. Como vai cumpri-la? Mas um dia você chegará diante dele e ele vai dizer: ei, o que você fez com os teus dias? Deus, eu fiz muitas coisas. Tá, mas o que eu esperava de você? Com certeza, antes do Samuel nascer, o Júnior e a Josi já tinham alguns planos. Talvez eles mudem esses planos, mas os pais sempre pensam a respeito dos filhos. Meu, acho que não vai ser, e vai por aqui, e vai crescer assim, e talvez a gente, onde é que será que ele vai estudar? Os pais sempre pensam a respeito dos filhos. Se Deus é meu pai, Ele tem um plano para mim, traçado desde a eternidade. Salmo 139, versículo 16 diz que Ele planejou algo a meu respeito. Como eu vou dizer, Senhor, eu cumpri, se eu nem sei o que é? Você ser uma boa pessoa não irá te levar para a eternidade. Todos nós carecemos dele. Por isso nós precisamos entender o que é a luz que eles comemoravam. Que luz é essa? Que ilumina a minha ignorância, que me traz clareza no entendimento, que descortina os meus dias sobre a terra, que traz sentido para a minha vida. Não andei ansiosos por coisa alguma. Jesus diz que os pagãos fazem isso. Não andei ansioso o que é vez de comer ou o que é vez de beber. Você é pagão, irmão? Ou você é cristão? Você serve a Deus? Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu te acrescento. Olha os lírios, olha os pássaros. O que tem roubado as nossas vidas? Você está ansioso para quê? Para casar? Para ter um carro? Você está ansioso pelo quê? Não andei ansiosos por coisa alguma. Nem as lícitas é para você estar ansioso. Responsabilidade é diferente de ansiedade. Não, é que eu estou preocupado que eu tenho uma família para cuidar. Você está ansioso ou responsável? São duas coisas diferentes. Nós precisamos entender o que Jesus estava dizendo. Se o Cristo é a luz e a luz é a vida, e temos a vida, o que te falta? Se Jesus é a luz do mundo, eu carrego a luz em mim, tudo que eu preciso está nele. Ele é a fonte de todas as coisas, o princípio e o fim, tudo que existe e subsiste pelas suas mãos, e você carrega isso. O que está te faltando? Nada. Então por que você sente falta de algumas coisas? Não, mas eu sinto falta disso, daquilo. Você não sabe o que carrega. Você ainda não sabe o que está dentro de você. Você não sabe quem habita em você, você não o conhece. Por isso ainda faltam algumas coisas. Lamentações 3:39 diz assim: do que se queixa o homem? Que se queixe de si mesmo. O que te falta? Por que você reclama? Se você tem a maior preciosidade que existe, a fonte da vida eterna, por que se queixa? Porque não sabe o que carrega. Por que reclama? Porque não sabe o que carrega. Não conhece. Tudo o que você precisa está nele. Mateus 5, 14 e 15, do 14 ao 16 está escrito assim: agora vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo? Assim brilhe a vossa luz. Quem é a luz que está em você?
É Jesus. Quando vem você, glorificam a Deus? Quando vêm as vossas boas obras, glorificam a Deus? A luz que nós externamos é o Cristo? Quando olham para você e dizem: uau, cara, você fez isso, glória a Deus! Ou dizem: nossa, como você é competente, como você é bom. Glorificam a Deus? Você tem luz própria ou a luz é dele? Você é mais um helenista, uma cultura grega dentro do povo de Deus? Deus está fazendo uma limpa no seu povo. Não separando as pessoas, distinguindo elas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o trigo e o joio crescem juntos. E não é para nós arrancarmos. No dia da colheita, os anjos farão a ceifa. E o dia da colheita fala que tudo está pronto para ser colhido. O trigo está maduro, o joio está maduro. Tudo cresceu. Quem é o trigo? Os filhos do reino. Quem é o joio? Os filhos do maligno. Os filhos de Deus vão crescer cada dia mais, vão se destacar cada dia mais. E os filhos do maligno vão crescer cada dia mais, vão se destacar cada dia mais. Tudo vai chegar à sua plenitude. Então o Senhor fará a ceifa. A diferença é que o joio será cortado e lançado no fogo. O trigo será recolhido em celeiros. O joio e o trigo não são diferentes, são muito parecidos. Não era o trigo era branco e o joio era preto. Os dois são iguais. Qual que é a diferença? Uns são filhos do reino, outros são filhos do maligno. Você é filho de quem? Ah, eu sou filho de Deus. Romanos 8,14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. João 3, versículo 8. Assim como o vento, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. São assim todos que são nascidos do Espírito. Como você vive os seus dias, como você vê as coisas, como você sente o mundo ao seu redor, determina de quem você nasceu. Ah, eu não vejo, eu não sei, e agora o que é de mim? Arrepende-te, porque você é chegado ao reino dos céus. Então celebre o Cristo. Arrepende-te. A mensagem é essa. Como eu vou celebrar se não limpar primeiro o templo? Então Macabeu vence a guerra. O que nós vamos fazer? Vamos ligar a menorá? Não, vamos limpar o templo. Tirem os altares falsos, arranquem os porcos daqui de dentro, limpem o lugar. E agora vamos celebrá-lo. Essa foi sempre a mensagem de Jesus. Arrepende-te, eu tenho um lugar especial para ti. Mas se você não entender, sabe o que é uma das coisas mais intrigantes na minha compreensão da Bíblia? É que existem pessoas maravilhosas, fantásticas, lindas, queridas, que irão para o inferno. Por quê? Porque a graça é um favor imerecido, que ninguém pode conquistar, que é dado gratuitamente. Para quem? Para aqueles que entendem e que assumem que precisam. Se nós não entendermos e assumirmos que precisamos da graça de Deus, você sendo bom, sendo querido, sendo lindo, sendo simpático, sendo amoroso, um dia estará queimando no lago de fogo. Não é um romance o Evangelho, irmão. É a nossa vida. Não é um cultinho de igreja. É por onde você vai passar a sua eternidade. Não é uma brincadeira.
Se alguém falou para você que era brincadeira, te enganou. É verdade. Ah, mas eu não acredito que vai ser assim. O problema é seu. Eu quero pensar que seja assim e chegar diante dele, estar enganado, do que estar enganado e chegar diante dele. A minha Bíblia diz que apertada é a porta e estreito é o caminho, e poucos encontram. Não sei o que diz na sua. Eu quero te convidar para celebrar o Cristo hoje. Você tem motivos para isso. Quais? Ainda dá tempo. Estou respirando. Se liberte. Seja livre por meio do sangue de Jesus. Contemple a beleza de quem Ele é. Busque a sua face com todas as suas forças. Se esforce por alguma coisa que vale a pena. Pela eternidade, não por agora. Gaste os seus dias, a sua energia, os seus recursos, a sua sabedoria. Gaste tudo com algo que realmente vale a pena. Com algo que realmente importa. Porque é só isso que será contado. Você não vai levar nada num caixão. Eu gosto muito de uma frase que diz que caixão não tem gaveta. Adoro isso. O que você vai levar? A não ser a vida que você levou. Nós precisamos celebrar o Cristo. E Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe o que é crer? Todos nós vivemos por aquilo que cremos, sem exceção. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu sei se eu creio? Não é quando eu digo eu creio, é quando eu vivo pelo que creio. Sabe por que você trabalha 30 dias por mês? Porque você crê que vai receber um salário. Sabe por que você abre a sua empresa? Porque você crê que vai vender. Sabe por que você faz dieta? Porque você crê que vai emagrecer. Todo mundo vive por aquilo que crê. Então não adianta eu dizer, Jesus, eu creio. Ele diz, deixa eu ver você viver. Ah, você crê. Não, você não crê. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê? Você não irá perecer. Você não crê? Você irá perecer. Quando você crê em Deus, você crê em tudo aquilo que Ele diz. Tudo, sem exceção. No dia que nós conhecermos Cristo como Ele é, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ilumine, meu irmão. Assim como você está vendo esse candelabro, essa menorá de 9 pontas, ilumine. Ilumine toda a casa. Por favor, ilumine toda a casa. Encontre Deus como Pai. Você será curado de tudo. Encontre Cristo como um filho. Você entenderá todo o amor do mundo. Encontre o Espírito. E você entenderá o que é ser um templo. Para o Pai nós somos uma família. Para o Filho nós somos uma esposa. E para o Espírito nós somos um templo. Enquanto não entendermos isso, é só discurso, é só balela, é só palavras bonitas, é só arrepios, é só impressões.
Quando entendermos, você nunca mais vai parar. Quem entende quem Ele é nunca recua, nunca retrocede, não anda na força do seu próprio braço, não tem medo, não vacila, avança, sem medo. Conversava com um pastor alguns dias atrás e disse: cara, recebi um convite para ir no Paquistão. Ele disse: cara, eu não vou lá não. Eu disse: por quê? Ele disse: não, tá louco. Eu disse: eu vou. Se eu tiver dinheiro agora em fevereiro eu vou lá. É só Deus prover para mim lá, que eu vou entender que Ele quer que eu vá, eu vou ir. E se pegarem? Mas vai acontecer cortar uma cabeça. A gente é igual a medusa, irmão. Arrancar uma, nasce outra. O povo vem matando o povo de Deus há muitos anos e não conseguiram parar o evangelho. Vamos lá. Estava conversando com o pastor aqui, conversando. Ele mandou saudações aqui agora. Eu mandei uma foto de vocês para ele. Está lá no Paquistão. E aí? Temos coragem? Não. As pessoas não têm coragem de enfrentar a si mesmo, vão ter coragem de enfrentar o mundo lá fora. Não tem coragem de olhar no espelho e dizer: ei, seu boca mole, tu aí no espelho que eu estou vendo, tu é um bundão, tu é um covarde, tu te esconde atrás de um monte de coisa bonitinha, tu não é capaz de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou fraco, esse cara todo errado sou eu, que não confio em ti sou eu. Ô pastor, pode falar bundão no altar? Pode, Isaías andava de bunda fora, irmão, está escrito na Bíblia. Enquanto nós não entendermos quem Ele é, vamos celebrar o quê? Mais uma festa religiosa? Não. Cristo vive. A luz que nunca se apaga. É Ele, cara. O dia que você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. Vai ficar mais fácil? Não. Mas vai ter sentido. Vai ter sentido. A vida das pessoas hoje não tem sentido. Elas trabalham para poder comer, fazem um curso porque a hora que acaba vão querer uma promoção, aí depois fazem outro para se sentir um pouco mais sábias. Deus ama você. Creia nisso. Não duvide e nunca deixe Satanás dizer ao contrário. Deus ama você. Por isso Ele veio ao mundo, por amor a você. A pergunta é: você o ama? Responda você para Ele. Todos aqueles que sentem e sabem que são amados por Deus, é impossível não devolver o amor a Ele. Quando você sabe que Ele te ama, você também o ama. Não foi Ele que nos escolheu. Ou melhor, não foi nós que nos escolhemos Ele. Foi Ele que nos escolheu. Fique de pé para nós orarmos. Será que a comida vai descer meio atravessada? Meio indigesta? Mais fria? É bom. Eu não sei em outros lugares, mas aqui nós não estamos formando uma creche. Nós estamos formando um exército. Lembra que eu falei dos SEALs? Que eles eram fantásticos, são fantásticos, a maior tropa de elite dos Estados Unidos. Que eles se preocupam simplesmente em avançar, não se preocupam em cuidar das suas costas, porque sempre tem alguém que cuida das suas costas. Que o lema dele é: vamos todos e talvez voltemos todos. Não, nós vamos todos e voltaremos todos. Que é o grupo mais perfeito, a maior elite das Forças Armadas Americanas. E eles usam Efésios 6 como simbologia. E a pergunta que um pastor fez para um dos líderes dos SEALs foi: como vocês conseguiram chegar a esse grupo tão coeso e tão forte? O treinamento. 90% deles desistem
ou fracassam. Os 10% que sobram estão prontos. Por que a palavra é pesada? Para que alguns desistam e outros fracassem. E os 10% que ficar vai ser um exército. Os outros 90% pegam uma mamadeira e vai para casa. Que Deus te abençoe. Aqui nós estamos formando um exército, não uma creche. É só para quem manuseia uma espada, não uma mamadeira. Se você for criança, a gente respeita os processos. Necessário é nascer de novo. Estou começando agora, não estou entendendo nada. Você é criança, vamos cuidar de você. Não é mais criança? O pau come. É guerra. É espada. Da sobrancelha para baixo é canela. O pau come, não alivia. Você decide onde você vai andar. Nos 10% de elite ou nos 90% que voltaram para casa. Apertada é a porta, estreito é o caminho, poucos encontram. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Que você seja um desses. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos porque Tu és glorificado quando a Tua palavra é pregada. Quer nós gostemos ou não, mas Tu és glorificado. Jesus, o Teu povo celebra uma festa de dedicação a Ti, de dedicação ao Deus vivo. E nós queremos nos dedicar a Ti, Senhor. Aqui no Ocidente, Pai, nós não viramos o ano ainda, mas a impressão que eu tenho é como se o Senhor estivesse virando o tempo, Pai. Como se o Senhor estivesse nos introduzindo uma nova dimensão de tempo, onde algumas coisas irão ficar para trás e outras, Pai, nós precisamos avançar. Discerno no meu espírito que esse é o tempo, Pai. Eu quero me dedicar a Ti, Senhor, intensa e completamente, Senhor. Até encontrar a Tua face, Pai. Que o Senhor encontre mais pessoas dispostas nesse lugar a se dedicar a Ti. Não mais fazer o Teu trabalho, Senhor, mas fazer a Tua obra. Não mais, Senhor, buscar as coisas, Pai, das Tuas mãos, mas um coração como o de Maria sentado aos Teus pés. Quebra-nos de novo, Pai. Quebra-nos por inteiro, Pai. Nós queremos ser um vaso nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor é o oleiro. Faz, Pai. Faz de novo, Senhor. Eu quero me dedicar a Ti, Senhor. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós respeitamos, Pai, todos aqueles que querem se movimentar no átrio, no santo lugar, Pai. Mas, Senhor, nós almejamos por aqueles que querem o santo dos santos. O lugar onde nada existe a não ser a Tua presença. Nós almejamos, Pai, por encontrar corações que querem o santo dos santos. Que não almejam nada, nada a não ser a Tua presença. Nos leva, Pai, para este lugar. Pai, até os escravos e os gentios tinham acesso ao átrio, Pai. Nós queremos o santo dos santos. Eu quero o santo dos santos, Pai. Perdoa as minhas falhas perante a Tua presença que é santa. Perdoa a minha idolatria, Pai. E não importa o
confesso diante de Ti que sou um idólatra, Senhor. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa. Ah, mas eu sei o caminho que devo andar, Pai. Eu sei o lugar onde eu encontro os Teus abraços. Existe um lugar secreto só meu e Teu, Senhor. Ainda existem as recâmaras do Rei. Nos leva para esse lugar, Senhor. Que os meus irmãos possam abrir o coração a Ti, Pai. Para entrar numa nova dimensão do Espírito em Ti, Senhor.